Olá e seja muito bem-vindo ao último nível do programa Profissional 5 Estrelas de Windows 7. Meu nome é Herleson Pontes, MVP Microsoft, e nesta apresentação vamos relembrar todos os tópicos que foram apresentados ao longo deste programa, assim como algumas questões simuladas e algumas dicas para os profissionais que desejam realizar o exame 70680 de Windows 7. E esta é a agenda da nossa apresentação. Vamos começar relembrando toda a estrutura do programa Profissional 5 Estrelas e os objetivos da quinta estrela. Em seguida, vamos fazer uma revisão de todos os tópicos que foram abordados ao longo do programa. Então, você vai ter uma oportunidade de revisar os principais tópicos que são cobrados no exame e questões simuladas que nós preparamos para que você tenha uma ideia de como esses assuntos são cobrados. No final, teremos algumas dicas importantes para aqueles que vão prestar o exame e uma conclusão com alguns links complementares para se aumentar o seu conhecimento e preparo para o exame 70680. Muito bem, então vamos relembrar toda a estrutura do programa Profissional 5 Estrelas de Windows 7 e ver os objetivos desta estrela. O programa Profissional 5 Estrelas de Windows 7 foi desenvolvido para facilitar o aprendizado do profissional dos novos conhecimentos e recursos que vêm no Windows 7. Observe que todos os tópicos relativos ao exame do Windows 7 foram divididos de forma uniforme, de tal forma a facilitar o aprendizado por parte do profissional. Na primeira estrela, você aprendeu a instalar, a atualizar e a migrar estações para o Windows 7, como também aprendeu a distribuir uma instalação de Windows 7 entre as estações, recurso conhecido em inglês como deployment. Na segunda estrela, você aprendeu a configurar o hardware e as aplicações que são executadas em ambiente Windows, como também aprendeu a configurar e a verificar a conectividade de rede destas estações. Na terceira estrela, você aprendeu a configurar o acesso aos recursos da sua estação, como, por exemplo, o compartilhamento de arquivos e impressoras. Também aprendeu a configurar os recursos de computação móvel, como a tempo de vida útil da bateria e o recurso de brilho do monitor. Na quarta e última estrela que você viu até agora, você aprendeu a monitorar e a manter os sistemas que executam o Windows 7, verificando exatamente o seu funcionamento e configurar as opções de backup e restauração através do Windows Backup. E então você deve estar se perguntando, Herleson, se eu já vi todo o conteúdo relacionado ao Windows 7 nas estrelas anteriores, por que então ter a quinta estrela? O nosso maior objetivo com a quinta estrela é exatamente proporcionar a você uma breve revisão dos tópicos mais importantes vistos ao longo do programa. Então, nós vamos aqui focar, dentre a programação que você viu ao longo do programa, quais são aqueles tópicos realmente que são características marcantes do Windows 7. Além disso, nós vamos apresentar para você algumas questões simuladas, pois isso é uma dúvida muito comum dos profissionais que vão prestar os exames de certificação. Eles têm um conhecimento, mas eles não sabem como aquele assunto vai ser cobrado. Então, nosso segundo maior objetivo é exatamente apresentar como um determinado assunto pode ser cobrado. E no final também nós vamos abordar algumas dicas e informações úteis que vão ajudar você a se preparar de forma correta para o exame. Então vamos recapitular todos os tópicos que foram apresentados ao longo do programa Profissional 5 Estrelas de Windows 7. O primeiro tópico que você viu no programa Profissional 5 Estrelas foi exatamente o de instalação, atualização e migração para o Windows 7. Apesar de ser um tópico relativamente simples, este é um dos clássicos do exame 70680. E dentro desse tópico, nós podemos destacar inicialmente a visão geral das edições do Windows 7. É muito importante para você, como profissional que vai prestar o exame, conhecer cada recurso que existe e qual edição que ela é oferecida. Então é importante, por exemplo, você se lembrar que o Media Center é oferecido a partir da Home Premium. Relembrar que a parte de criptografia do BitLocker e BitLocker to Go é oferecida a partir da Enterprise, que seria Enterprise Ultimate, e assim por diante.
Uma observação importante: diferente do Vista, no qual você tinha alguns recursos que existiam nas edições domésticas e que não existiam nas versões profissionais, o Windows 7 agora todos os recursos são de forma, vamos dizer assim, agregados. Ou seja, se eu pegar a edição Professional, eu tenho certeza que todos os recursos da sua versão anterior, que seria a versão Home Premium, existem na versão Professional. Além disso, você deve saber os tipos de instalação que existem do Windows 7. Então é importante você entender que nós temos a instalação limpa, né, que é a instalação conhecida também como Clean, e a atualização no qual você pode atualizar de versões anteriores do Windows ou de dentro das edições do Windows 7. E dentro desse tópico é importante lembrarmos que o Windows oferece um utilitário chamado Windows Anytime Upgrade, que permite você fazer upgrades, por exemplo, da Home Basic para a edição Ultimate. Além disso, nós temos também a instalação não assistida, que nós vamos abordar no próximo tópico de distribuição do Windows ou Deployment. Além disso, é importante relembrarmos que o Windows, a Microsoft, oferece um utilitário conhecido como Upgrade Advisor para verificar se a sua estação tem compatibilidade com o Windows 7 e que programas e hardware deixariam de funcionar caso você fizesse a atualização. Além disso, também é muito importante você relembrar o gerenciador de disco, tá? Que é uma das questões clássicas, é exatamente quando você tem um disco, por exemplo, SCSI, e esse disco não é detectado pelo instalador. Como fazer para que o instalador detecte o disco? Então, vocês devem se lembrar que no gerenciador de disco eu tenho a opção de adicionar um drive, né, de carregar um drive para que ele passe a reconhecer o dispositivo em questão. Também é muito importante a parte de transferência de perfil e arquivos. Tá? Além de ser importante não só para o exame, mas também importante para o dia a dia de um profissional. Nossos amigos aí que trabalham com estações XP ou Vista vão precisar destes utilitários para transferir as configurações e personalizações do usuário para a sua nova estação. Então é muito importante você conhecer o User State Migration Tool, o SMT, que permite a migração desses perfis, né, de um perfil, né, entre estações, e também uma ferramenta muito clássica e muito simples de utilizar, que é o Windows Easy Transfer. Então, no exame, ele vai abordar muito ao SMT, mas pode acontecer de aparecer uma questão com o Easy Transfer, e é interessante que você saiba sobre como fazer a transferência de XP para 7 e como fazer a transferência de arquivos, né, e configurações de Vista para o Windows 7. Nossa primeira questão simulada. Você é o administrador de uma empresa que possui um domínio e a empresa necessita comprar 100 notebooks com Windows 7, gastando o mínimo possível. Vocês vão ver que nas questões de exame de certificação existem algumas palavrinhas-chave que vão fazer toda a diferença na questão. Como, por exemplo, quando ele fala gastando o mínimo possível, com o mínimo de esforço administrativo possível. Tá? Então, essas palavrinhas-chave fazem com que você tenha que escolher realmente aquela opção que seja mais eficiente para o cenário. Tá? Então, continuando, todos os funcionários que utilizarão os notebooks necessitam do Windows Media Center para gravar e exibir programas de TV. Qual das edições abaixo é recomendada para a empresa? Observe que nesta questão existem duas palavrinhas-chave que devem ser consideradas em relação aos recursos do Windows 7. A primeira é que ele diz que a empresa possui um domínio. Então, uma vez que eu possuo um domínio, eu já tenho que olhar para as edições profissionais, eu tenho que esquecer as edições domésticas. E além disso, ele diz que necessita do Windows Media Center. Se fosse na situação do Windows Vista, como eu falei nos slides anteriores, isso já teria uma resposta diferente, porque no Windows Vista eu só tenho Media Center e domínio na edição Ultimate, mas no Windows 7, como eu foquei, as edições agora são cumulativas. Então, à medida que os recursos, que eu tenho uma nova edição, ela pega exatamente todos os recursos da edição anterior e adiciona alguns recursos a mais. Então, neste caso, a resposta correta seria a edição Professional, porque a edição Professional do Windows 7 ela traz o Media Center instalado. O segundo tópico abordado pelo programa Profissional 5 Estrelas e que encerrou a primeira estrela do programa foi exatamente em relação à distribuição do Windows 7, conhecido também como Deployment.
Apesar de eu ter dedicado apenas um slide para este tópico, mas é um dos tópicos que realmente são mais abordados no exame. Então é importante que você conheça não somente as definições das ferramentas como SysPrep, ImageX e System Image Manager, mas principalmente o seu funcionamento e no caso dos comandos que são, no caso das ferramentas que são linha de comando, entender a sintaxe de cada um deles. Então é interessante que você pratique o SysPrep, é interessante que você pratique exatamente você fazendo, né, o load state, scan state. É importante que você monte uma imagem com ImageX e verifique como isso fica, tá? Como também é importante você entender como funciona o serviço e como configurar o DIMS, exatamente para fazer a distribuição das imagens no ambiente de rede. Também é importante você verificar como funciona o Windows PE, né, conhecido também como Windows Pre-Install Environment, que permite exatamente você gerenciar a máquina sem ter o Windows instalado. E também relembrar que o Windows 7 agora oferece suporte a discos virtuais, aos VHDs. Então hoje no Windows 7 você pode criar, você pode gerenciar e até mesmo dar boot por um disco virtual. A nossa questão simulada em relação a esse assunto, tá, é exatamente essa que está apresentada no slide. Observe que ele diz o seguinte: você é um administrador de empresas com 50 estações do Windows 7 Professional. O Windows 7 foi distribuído entre as estações através de uma imagem Win. Depois de alguns meses, a empresa adquire mais 50 máquinas e você precisa instalar o Windows 7 nestas estações. Entretanto, a imagem do Windows 7 está desatualizada, por questão de já ter saído alguns drives, né, novos, etc. As versões novas dos drives. E você possui todas as atualizações do Windows no formato MSU. O formato do Windows Installer de atualização. Você deseja distribuir o Windows 7 com as atualizações. O que você deve fazer para alcançar esse objetivo? Usando o menor esforço possível. Quando você vê esse tipo de questão, é interessante você notar o seguinte: quando ele falar o menor esforço possível, provavelmente mais de um item vai estar correto. Ou seja, mais de um item vai atender, resolver o problema da questão. Mas existe uma opção que vai permitir que você realmente resolva o problema de uma forma muito rápida. Tá? Então é exatamente isso que a questão aborda, tá? Então, neste caso, para resolver o problema, a opção seria a última, né? O item E, que seria exatamente executar o Windows System Image Manager. Pois o Windows System Image Manager, ou conhecido como Windows SIM, ele permite que você aplique atualizações nas imagens que você tem criadas, sem a necessidade de você ter que instalar o Windows, preparar a atualização, etc. Partindo para os tópicos apresentados pela segunda estrela, nós temos como primeiro grande tópico a configuração do hardware e aplicações. Neste momento, realmente são dois assuntos que não são muito difíceis, mas que são cobrados em relação ao exame 70680. Nós podemos ver em relação a hardware que é importante você relembrar do funcionamento do gerenciador de dispositivos, principalmente as configurações de reverter um drive, desinstalar, etc. E é importante lembrar uma grande diferença que tem em relação aos nossos amigos aí que trabalham com o Windows XP, pois o Windows XP, quando você desinstalava o drive, ele não removia os arquivos relacionados a esse drive, tá? E, na verdade, o Windows 7 ele já remove esses arquivos se você marcar a caixinha lá de remoção, tá? Então, é uma das diferenças em relação ao do Windows XP, por exemplo, ao Windows 7. Outra parte importante a ser relembrada em relação ao hardware é a diferença da restauração do sistema para a última configuração válida. Você vai utilizar a última configuração válida quando a sua máquina não conseguir sequer chegar à tela de logon. Então, no momento que você atualizou um drive, e você reiniciou o computador, ele não consegue nem passar daquela tela que ele está iniciando, descarregando o sistema operacional, então você vai utilizar a última configuração válida. A restauração do sistema já é quando você consegue fazer o logon, mas por algum motivo a máquina está, por exemplo, muito lenta, ou então os drives, alguns drives estão bagunçados e assim por diante. Tá? Então é nesse momento que você utiliza a restauração do sistema. Outra coisa importante a ser focada em relação ao hardware é a nova janela de dispositivos e impressoras. Apesar de só cair uma questão, geralmente no exame, em relação a este assunto, mas é importante você conhecer que agora o Windows 7 ele oferece para usuários mais leigos uma forma mais intuitiva de gerenciar os dispositivos e periféricos que estão ligados à estação. Tá?
Em relação à compatibilidade de aplicações, é muito importante vocês relembrarem a parte da guia de compatibilidade, que isso na verdade não é novo do Windows 7, isso já vem aí desde o Windows XP, Windows 2000 na verdade XP, que permite você executar aplicações de acordo com um certo modo de compatibilidade, Windows 98, 95, etc. E lembrar agora, claro, que a grande sensação do Windows 7, e que é questão certa de prova, é o Windows Virtual PC, que permite você utilizar o XP Mode, que permite você instalar aplicações numa máquina virtual XP e executá-las dentro do seu Windows 7, sem a necessidade de você ter o Windows XP instalado. Lembrando, né, que exatamente ele carrega a máquina virtual em background e mostra somente a janela relacionada à aplicação em questão. Então é muito importante você entender como funciona o Windows Virtual PC, o XP Mode, o modo XP, e também em relação aos requisitos de hardware necessários para a execução do Windows XP Mode. Na verdade, do Windows Virtual PC. Além disso, continuando esse tópico, nós temos o gerenciamento das aplicações, no qual é importante você relembrar que você pode bloquear a execução dessas aplicações, você pode restringir a sua execução, verificar as permissões de pastas, que aí eu acredito que não seja novo, não seja um assunto novo para a maioria de vocês, e também, claro, verificar as diretivas locais e de domínio que permitem você controlar a execução de aplicativos dentro do seu Windows 7. Tá? Também é importante relembrarmos o Windows Explorer 8, que vem embarcado no Windows 7 e seus recursos. São sempre questões clássicas que caem em relação ao Windows Explorer 8, em relação à navegação em private, gerenciamento de add-ons, é muito importante vocês darem uma olhada nisso, que sempre cai uma questãozinha dizendo que alguém instalou um plugin, um add-on no caso, e aí o Internet Explorer passou a não funcionar direito, como você faz para reverter a situação. Então é muito importante você conhecer essas propriedades do Internet Explorer 8. Além disso, também a parte de segurança, né? Pop-up, as zonas, né? Você lembrar que você tem a zona internet, intranet, sites restritos e assim por diante. O modo protegido, que é uma novidade que vem desde o Windows Vista, né? Exatamente o modo que quando o Internet Explorer vai acessar um programa externo, ele pede autorização para você, para que evite de danificar o seu computador. Evite que uma página danifique, né, o seu computador. E claro, outra grande vedete que deve ter uma questão no seu exame é exatamente em relação ao modo de compatibilidade. O Internet Explorer 8 ele traz exatamente esse recurso do modo de compatibilidade, que permite que você veja páginas que foram desenvolvidas para versões anteriores do Internet Explorer, como por exemplo versão 6, você consiga carregá-las como se tivesse no Internet Explorer 6. Então isso é bem bacana, que permite você verificar quais são, ele permite carregar as páginas que estão com problema, né, que você não consegue visualizar de forma correta, e é a questão clássica do exame de Windows 7, a prova 70680. A questão simulada é bem simples, tá? Uma questão relacionada exatamente ao ao Internet Explorer 8, tá? Que trata exatamente do que eu acabei de falar em relação ao modo de compatibilidade. Então ele diz que você é um administrador de uma empresa que possui uma intranet, os usuários utilizam o Windows XP Professional para acessar as páginas da intranet. Então você atualiza as estações para o Windows 7 e os usuários começam a ligar para você, reclamar, dizendo que os diversos menus e figuras das páginas da intranet que apareciam agora estão distorcidos. O que você precisa, você precisa resolver esse problema o mais rápido possível. O que você deve fazer? Então, dessas opções, como eu disse, algumas podem funcionar, mas elas não vão funcionar de forma tão eficiente, tão rápida, quanto a opção correta, que nesse caso é a última, é instruir os usuários a ativarem o modo de compatibilidade, que é simplesmente um botão na barra de endereço. No momento que ele clicar, aquela seção que ele carregou, aquele site já fica carregado no modo de compatibilidade, e assim ele vai trazer como ele era exibido no Internet Explorer 6. Tá? Continuando os tópicos da segunda estrela, vamos falar agora em relação à conectividade de rede. Uma das novidades, claro, principalmente para aqueles que estão aí fazendo uma atualização do XP para o Windows 7, é exatamente em relação ao protocolo IP versão 6. Tá? Apesar de ser um assunto que não cai de forma tão pesada neste exame do Windows 7, mas é muito importante você conhecer como funciona o endereçamento IP versão 4, que você já deve conhecer, e principalmente agora o IP versão 6.
Tá? Além disso, também você entender como funciona o gerenciamento de rede sem fio. É questão clássica você ter 2 usuários e daí ele pergunta para você como eu faço para configurar uma rede sem fio, que só um vai ter acesso ou que os dois vão ter acesso e assim por diante. É muito importante você ter esse conhecimento do gerenciamento de rede sem fio. Tá? É uma das características realmente bacanas que tem no Windows 7 e que é interessante você conhecer. Também redes ad hoc, tá? Redes que você tem redes personalizadas de notebook para notebook, tá? Que você não tem um AP próximo. E claro, a adição de redes sem broadcast, né? Como eu faço para adicionar uma rede que eu não tenho um broadcast, mas que existe? Não está fazendo broadcast, mas que existe. Além disso, a central de rede e compartilhamento. Você entender os tipos de rede, né? Que você tem a pública e a particular, e essa particular se divide em empresa e doméstica. Até porque para o Windows 7, né, essa parte de rede doméstica é muito importante você conhecer, porque é ela que permite você criar os grupos domésticos, em inglês os home groups. Tá? Então é interessante você conhecer os tipos de redes. Também entender que na central de rede e compartilhamento você gerencia compartilhamento de arquivos, impressoras e a mídia do seu computador. E também a resolução de problemas, né? Entender como a ferramenta de diagnóstico que o Windows 7 oferece para a rede, como ele funciona, quais são as etapas de funcionamento, que testes ele faz para daí dizer se a rede está com conectividade limitada e assim por diante. Tá? É importante você conhecer estes recursos da central de redes e compartilhamento. Além disso, ele cobra, no mínimo, uma questão de firewall. Tá? Questões simples, só em relação à adição de programas ou portas para restringir ou liberar. Tá? Então ele deve cobrar uma questão em relação ao Windows Firewall. Então relembrar como você faz para adicionar um programa, ou remover, né, ou bloquear, na verdade, um programa ou uma porta. E lembrando que o Windows Firewall ele pode fazer o gerenciamento por interface de rede, né? Então por placa de rede que você tiver no computador. Muito importante você dar uma olhada nesse recurso, porque além de ser questão certa de prova do exame, você vai precisar no seu dia a dia. Às vezes você tem um computador com 2 placas de rede, você quer bloquear uma porta só numa placa e a outra você quer deixar liberado para você não ter problema de firewall. Então tem que conhecer esse recurso. E o gerenciamento remoto, tanto o acesso à área de trabalho remota, quanto a assistência remota. Entender que quando eu estou me conectando de estações de versões bem anteriores do Windows, como XP, etc., você tem que acionar aquele recurso da conexão menos segura, né, em relação a conectividade usando a área de trabalho remota. E entender também a assistência remota. E é interessante, apesar de ser uma questão que pode cair só uma questão, tá, ou 2 no máximo no exame em relação a isso, mas é importante você conhecer o Windows PowerShell. O Windows PowerShell é uma linguagem, né, de gerenciamento da Microsoft, que é o DOS estendido, que permite você gerenciar todos os serviços e recursos da Microsoft utilizando linha de comando. É muito bacana, isso aí economiza muito tempo, é interessante você conhecer como funciona o Windows PowerShell. O simulado, em relação à questão simulada em relação a esse tópico de conectividade de rede, é exatamente uma que fala em relação à área de trabalho remoto. Então ele exatamente descreve o seguinte cenário. Você é um administrador de uma empresa com 50 estações Windows 7 Professional, você está um notebook com Windows XP e precisa acessar remotamente a sua estação com Windows 7 para editar um documento. Entretanto, ao usar a conexão de área de trabalho remota, a partir do Windows XP, a conexão falha. Você então testa a conexão remota a partir de uma outra máquina Windows 7 e verifica que esta mesma se conecta com sucesso. Todas as estações possuem as atualizações de Service Packs mais recentes. O que você deve fazer para conectar-se remotamente ao seu Windows XP remotamente ao seu Windows 7 a partir do Windows XP de forma eficiente? De todas as opções que estão apresentadas aí, realmente é você alterar as configurações remotas para permitir conexões menos seguras, tá? Porque realmente só a partir do Windows Vista é que você tem as conexões mais seguras, as conexões criptografadas em 128 bits, ok? Partindo para os recursos da terceira estrela. Então, vocês até agora viram a parte de instalação e distribuição, e nós relembramos também a parte de configuração de acesso de configuração de aplicativos e hardware e configuração de redes. E agora nós vamos ver em relação ao acesso a recursos.
como vocês podem estar observando, existem tópicos que fazem crossover, né, entre os tópicos abordados no exame. Então, esta parte de acesso a recursos está intimamente ligado ao que nós acabamos de ver em relação à conectividade de rede. Então, é muito importante que você relembre os tópicos de acesso a recursos, mas ao mesmo tempo você vai estar relembrando, sim, a parte de conectividade de rede. Então, desse tópico de configuração de acesso aos recursos, nós podemos destacar a parte de compartilhamento e permissões, lembrar permissões de escrita, executar, listar arquivos de diretório e assim por diante. Ver a parte de grupos domésticos, sempre que há uma questão de grupos domésticos, porque é um dos recursos novos do Windows 7, então é questão clássica, tá? E o controle de contas de usuário, no qual agora no Windows 7, diferente do Windows Vista, você tem como configurar o nível. Então você pode, a partir do Windows 7, gerenciar, né, qual é o nível de alerta, o nível de controle que o UAC, né, o User Account Control, o controle de conta de usuário, vai ter em relação às ações administrativas que você for efetuar. Então hoje, agora no usuário, o usuário pode gerenciar isso de acordo com as suas necessidades. Tá? E lembrando que isso também, o UAC, ele sempre esteve, desde do Windows Vista, associado a diretivas. Então, você pode gerenciar também o comportamento do UAC através das diretivas locais, tá? E de domínio. Além disso, você tem que entender os usuários e administradores, tá? É importante você ter esse conhecimento das diferenças de acesso, recursos, etc. Observe que o próximo tópico, o próximo assunto, né, dentro deste tópico, o tio colocou a palavra cuidado. Brand Cache, apesar de ser um recurso do Windows Server 2008 R2, é um recurso que cai de forma clássica no exame 70680. Então, apesar do exame ser de Windows 7, mas é um recurso que utiliza o Windows 7 e o Windows 2008 R2, então ele cai sim na prova e não é somente uma questão. Pode se preparar para no mínimo 2 a 3 questões de Brand Cache. Então é muito importante que, se você tiver a oportunidade, montar um ambiente com o 2008 R2 e o Windows 7 e fazer a configuração do Brand Cache para ver todo o seu funcionamento e comandos de ativação. É muito importante você conhecer quais são como funciona a configuração, quais são as linhas de comandos que você utiliza para configurar e janelas, né, que você utiliza para configurar o Brand Cache. Tá? Então, muito importante você entender da arquitetura e funcionamento, o modo, que é o modo distributed e o hosted, tá? E também a configuração. Lembrando, tá? Só para aqueles que estão aí revisando, que não estão lembrando direito do assunto, o Brand Cache ele permite exatamente o envio de arquivos, né, compartilhados via WAN, tá? E ele cria exatamente caches, né, nas filiais, nos escritórios Brand, que a gente chama que são as filiais. Então a ideia é exatamente o que? Eu pego os arquivos de uma filial, arquivos que estão na matriz, mas que são de uma filial, e utilizo esse Brand Cache para otimizar o tráfego da WAN, né, o tráfego da minha rede de longa distância entre filial e matriz. O modo distributed faz com que cada estação da filial torne-se um mini servidor, né, desse Brand Cache, ou seja, cada um vai ter um arquivo em cache, e aí se outra pessoa precisar daquele mesmo arquivo, ele vai na estação do usuário, tá? E o modo hosted é que eu tenho um servidor, Windows Server 2008 R2, que vai ter esses arquivos, e esses arquivos são distribuídos então para os usuários de forma convencional. Então, essa é a diferença quando você tem o modo hosted para o modo distributed. Ok? A questão simulada é um texto um pouquinho maior, tá? Mas é totalmente tratando dessa parte do modo distributed, do modo hosted do Brand Cache. Então, ele diz que você é administrador de uma empresa, possui uma matriz com servidores Windows Server 2008 e estações Windows 7 Professional. E 3 filiais, cada uma com 5 estações Windows 7 Ultimate. A empresa possui um servidor de arquivos onde todos os funcionários criam e armazenam documentos. Cada filial manipula sempre os mesmos documentos. Então você percebeu que o tráfego da WAN está intenso e você precisa reduzir esse tráfego. Tá? O que você deve fazer para resolver o problema gerando o menor custo para a empresa? Observe que nessa questão simulada que o tio desenvolveu, a ideia é exatamente você entender como aplicar o Brand Cache. Tá? Então, exatamente como funcionaria, como aplicar de forma correta o Brand Cache. Das opções em questão, a primeira coisa importante é que
O servidor Windows Server 2008 ele não diz que é R2, então ele teria que ser o Windows 2008 R2 para daí ele ter o suporte ao recurso. Então a primeira coisa vai ser exatamente atualizar o servidor para o Windows Server 2008 R2. Como ele diz que a questão do gasto tem que ser mínima, então eu não posso ter, vamos dizer assim, o luxo de instalar servidores em cada uma das filiais. Eu tenho que aproveitar a infraestrutura que está disponível. Então, nesse caso, eu vou atualizar o servidor de arquivos para o Windows 2008 R2 e configurar o Brand Cache exatamente no formato distributed, que vai permitir que cada estação tenha a versão dos arquivos que trabalha e compartilhe com o seu vizinho. Então seria exatamente a última opção, tá? Que exatamente atualizaria o servidor de arquivos do Windows Server 2008 R2 e configuraria o Brand Cache para o modo distributed. O outro tópico em relação ao programa profissional 5 estrelas que foi visto foi em relação à configuração da computação móvel. Foi o último tópico que você viu na terceira estrela e daí você viu recursos como, por exemplo, BitLocker e a grande sensação do Windows 7, BitLocker to Go, que permite você criptografar pendrives. Tá? Mas é muito importante vocês relembrarem as edições que encriptam e que decriptam. As edições que encriptam, né, ou seja, que permitem você encriptar um pendrive, são somente Ultimate e Enterprise. Então, somente essas duas edições utilizam o BitLocker to Go para encriptar. Entretanto, que aí é que está a possível casca de banana para decriptar, ou seja, para que um usuário que recebe esse pendrive encriptado possa visualizar e editar os arquivos, qualquer edição do Windows 7 permite permite decriptar o pendrive. Então eu só posso criar um pendrive encriptado no Windows Ultimate, por exemplo, mas eu posso acessá-lo a partir de uma estação Home Basic. Não teria problema nenhum. Além disso, lembrar que para o Windows XP e o Windows Vista, tá, você tem um reader, um programinha que você baixa e instala, que permite você visualizar o conteúdo que está dentro do pendrive. Tá? Você não consegue, através do XP, você não consegue gravar os arquivos na forma encriptada, mas você consegue visualizar os arquivos utilizando esse leitor, que é um programa que pode ser baixado de forma gratuita no site da Microsoft. Outro cuidado que o tio colocou em relação ao outro recurso charme do Windows Server 2008 R2, Direct Access, que permite você estabelecer conexões, né, com a empresa sem necessidade de uma VPN. Recurso clássico, vai cair no mínimo 1 a 2 questões no seu exame. Tá? Então, para quem estão se preparando para o exame 70-680, é muito importante entender quais são as edições do Windows 7 que permitem a configuração Direct Access, as edições suportadas e a configuração, como você configura um servidor, né, e o cliente, né, que seria as estações Windows 7 com o Direct Access, tá? Então é muito importante você ter a ideia de como funciona e quais são as etapas, tá? E de preferência, como eu já disse, a mesma coisa para o Branch Cache, verificar como a possibilidade de você montar um ambiente e fazer esse teste. Além disso, de recursos móveis, nós temos também a parte de arquivos offline, isso é um clássico já que vem desde a época do Windows 2000. Nós temos também o gerenciamento de energia, que é muito interessante, é uma das novidades do Windows 7. Poucas pessoas conhecem isso, essa parte de gerenciamento de energia ficou um pouco oculta nas demonstrações e nas documentações que vocês devem ter visto, mas é bacana porque, preocupado com a parte de TI verde, a Microsoft disponibilizou alguns novos recursos que gerenciam a energia das estações. Então você pode agora, através de diretivas, controlar o comportamento das suas estações e notebooks, e também utilitários que permitem você verificar o que está gastando mais energia ou não, que é o utilitário linha de comando PowerConfig. Tá? É muito bacana, você pode fazer um teste depois, dar uma olhada na documentação, você vai ver que é um utilitário que faz, por exemplo, um dos exemplos do que o PowerConfig faz, exatamente de gerar um relatório em HTML, dizendo o que está gastando energia, quais são os aplicativos que estão mais exigindo do processador, o tempo do processador e assim por diante. É bem bacana, bem interessante. Tá? E claro, a necessidade de você conhecer VPN, tá? Que é um recurso já antigo, e o NAP, que é o Network Access Protection, que foi um recurso que foi introduzido no Windows Server 2008, que isso permite que só conecta máquinas numa rede virtual, enquanto a máquina não estiver de acordo com as políticas da empresa.
A questão simulada é exatamente uma questão, claro, como o tio falou que era para ter cuidado no Direct Access, então preparei uma questão exatamente focando o assunto Direct Access. Tá? Então, o cenário seria o seguinte: você é um administrador de TI com servidores Windows 7 2032 e notebooks Windows 7 Ultimate é um domínio. Observe que os dois requisitos para a execução do Direct Access estão satisfeitos. Eu tenho um servidor Windows 7 2008, R2, e eu tenho estações Ultimate. Os notebooks da empresa sempre estão externos. Você precisa garantir que esses notebooks tenham acesso à rede da empresa de forma rápida, independente do tipo de conexão com a internet. E além disso, você precisa também gerenciar os notebooks, independente se os usuários estão autenticados na rede, para monitorá-los e atualizá-los, né, aplicar as atualizações. O que você deve fazer para atingir esse objetivo de forma eficiente? Observe que no final da questão, entre parênteses, tem uma coisa que vocês vão encontrar em algumas questões do exame. Ele diz o seguinte: existem duas respostas, cada resposta é parte da solução. Então, quando você vê esse tipo de questão, você vai ter mais do que simplesmente 4 ou 5 itens. Você vai ter 8 itens, 9 itens. E você vai ter caixinhas para marcar várias opções. Então, há necessidade de você realmente conhecer, dar uma lida na questão para não deixar nada passar em branco. E daí você marcar as opções de acordo com as suas necessidades. Tá? Então, neste exemplo, como ele disse que são duas respostas e cada resposta faz parte da solução, a resposta correta seria a terceira opção, que é configurar o papel Direct Access em um servidor, e a quinta opção, que seria configurar o cliente do Direct Access dos notebooks da empresa, exatamente para permitir, então, que você utilize o Direct Access para que os usuários se conectem à rede sem necessidade de VPN e, consequentemente, você consiga gerenciar as máquinas de forma remota sem o usuário estar autenticado no domínio, na rede. Então, é bacana o Direct Access, é um tópico que realmente eu insisto. Deem uma lida, porque é questão certa de prova. Para encerrar, nós estamos adentrando na quarta estrela. Os dois últimos tópicos que foram abordados no programa profissional 5 estrelas, vamos fazer uma breve revisão deles agora. Então, começando pelo monitoramento e manutenção, né, exatamente de sistemas que executam Windows 7. Sempre cai uma questão de Windows Update. Sempre. Então, atente como configurar o Windows Update, como ocultar e reexibir as atualizações, como remover, etc. E as configurações do recurso automático. E, claro, a diferença, né, do Windows Update para o Microsoft Update. Que o Microsoft Update permite você fazer atualizações de toda e qualquer solução Microsoft que você tiver no seu computador. Então, inclui Office, inclui SQL Server, inclui Visual Studio, enfim, todas as ferramentas Microsoft que você tiver no seu computador, o Microsoft Update, ela engloba e atualiza. Além disso, claro, o gerenciamento de disco, né? Você entender como funciona o gerenciamento de disco físico e de discos virtuais, a parte de fragmentação, né, você fazer o defrag, etc. E os recursos de RAID via software. Lembrando, né, que o Windows 7, da mesma forma que o Vista, da mesma forma que o XP, que trazem um gerenciador de disco, e dentro dele eu posso gerenciar RAIDs, como por exemplo o RAID, né, Stripped, que permite exatamente você estender aí o tamanho do seu volume, tá? Então é importante você conhecer, é um assunto realmente um pouco extenso, mas que não é tão difícil, que cai no exame. Além disso, o monitoramento, e aí realmente o monitoramento aqui que é abordado no programa e no exame é um monitoramento básico, mas é muito importante para você, como profissional de TI, de você entender as diversas formas de você realizar monitoramento de estações. Tá? Então, o visualizador de eventos, que já é um velho conhecido, né, que é o log, nós também o monitor de recursos, o monitor de desempenho, que é um outro já conhecido, o histórico de confiabilidade, que é exatamente o recurso que mostra o gráfico com um resumo da confiança, né, que a máquina está, estabilidade ou instabilidade que a máquina está, e o gerenciador de tarefas também, o velho e bom Ctrl+Alt+Del, no qual você permite aí, verificar quais são os programas e serviços que estão sendo utilizados e assim por diante. Como questão simulado, reforçar um recurso novo do Windows 7, que é o recurso de discos virtuais, os VHDs. Então, você é o administrador de uma empresa que possui uma estação com Windows 7 Ultimate, sua estação possui apenas um HD de 120 GB com uma única partição NTFS. Você decide criar uma nova unidade X com 4 GB para armazenar os seus documentos. O que você deve fazer para alcançar esse objetivo com o mínimo de esforço possível? No momento que ele não falou nada em relação a espaço livre, então, quer dizer que realmente essa partição está ocupando todo o espaço do disco. Então, eu tenho uma única partição NTFS
UTF-S, que está ocupando todos os 120 GB de espaço em disco. Dentre as opções, ele quer exatamente criar um novo espaço, uma nova unidade para armazenar os documentos dele. Seria muita perda de tempo ele ter que, por exemplo, fazer o backup, instalar o Windows, particionar, essas coisas. Tá? Então, nesse caso, a melhor opção que está disponível seria exatamente o quê? Você utilizar o gerenciador de disco para criar e montar um disco virtual de 4 GB. Que aí esse disco virtual seria um arquivo, você conseguiria colocar todos os arquivos, documentos dentro desse disco virtual, e o procedimento de backup, etc., seria da mesma forma que um disco físico. Ok? Então seria exatamente a resposta, seria o último item, que é utilizar o gerenciador de disco para criar e montar um disco virtual de 4 GB. Para encerrar a nossa revisão, o último tópico, deve ser o tópico que está aí mais fresco, né, na mente de vocês, exatamente em relação às configurações das opções de backup e restore. Sempre cai backup e restore no exame de 70680. Então, vocês devem se atentar em relação a como criar e como restaurar backups, não somente no utilitário gráfico, mas também em linha de comando. Então, é muito importante vocês relembrarem, né, como fazer e restaurar esses backups. Além disso, também os tipos de backup, porque você tem o System State, que é o estado de sistema, e também só backup de partes de arquivos específicos. E lembrando os dispositivos, é muito importante você lembrar que o Windows 7 não suporta fitas DAT. Então ele só suporta discos rígidos, CDs, DVDs, USBs e locais de rede, como locais para serem armazenados os backups. Além disso, também, mais uma vez, como eu disse, outros crossovers, né, que nós temos de tópicos, restauração do sistema em última configuração válida, e aí, consequentemente, o recurso de reverter o drive, tá? E a cópia de sombras, né, conhecido também no Windows 7 como versões anteriores, né, de pastas. Então, você exatamente configura o shadow copies, né, as cópias de sombra, e você tem que entender como funciona esse recurso, quais são as pastas padrões desse recurso. É muito importante você verificar quais são as pastas padrões que o Windows 7 já traz com o recurso de versões anteriores e, consequentemente, as configurações de espaço em disco reservado para isso e assim por diante. Para encerrar, a última questão simulada, só para você entender mais uma vez como um determinado assunto pode ser abordado, traz exatamente o recurso da comparação entre restauração do sistema e última configuração válida. Então, você é administrador de uma empresa que possui notebook Windows 7, você decide atualizar um drive de som na sua estação, como recomendado pela fabricante. Querendo ou não, nós, profissionais de TI, sabemos que muitas vezes a gente baixa um drive que ele diz que é assinado digitalmente pela Microsoft, que é a versão mais atualizada, mas quando faz a atualização, acontece o problema que vai ser descrito a seguir. Então, após instalar a atualização, o computador então é reiniciado. Entretanto, o notebook passa a mostrar uma tela azul e reinicia repetidamente o Windows 7. Então, ou seja, ele diz que não consegue chegar sequer à área de trabalho. Então, ele já está dizendo que no momento que ele está carregando o Windows 7, ele mostra uma tela azul, aquela piscada, e aí ele reinicia o computador novamente. Tá? Você precisa resolver esse problema e acessar a sua área de trabalho sem perder nenhum documento do seu notebook. O que você deve fazer para resolver o problema? Observe que das opções, realmente a mais rápida e a mais interessante seria exatamente utilizar a última configuração válida. Porque a última configuração válida ela armazena os drives que permitiram a estação de carregar a tela de logon de forma com sucesso, né, de forma satisfatória. Então, apesar de você ter atualizado o drive, ele ainda tem a versão anterior e ele se utiliza dessa versão anterior quando você está utilizando a última configuração válida para carregar o Windows 7. Então, essa seria a resposta, seria a terceira opção, que é exibir as opções de modo de inicialização e escolher a opção última configuração válida. Visto todos os tópicos que são abordados pelo programa Profissional 5 Estrelas, o tio gostaria de dedicar alguns minutinhos só para falar com vocês um pouquinho sobre algumas dicas importantes que você pode estar fazendo para se preparar melhor, não somente para o exame, mas principalmente para aprender o Windows 7 e utilizá-lo de forma eficiente no seu negócio, na sua empresa. Então, a primeira dica importante é que toda prova de certificação de um novo produto, ela sempre vai abordar
as novidades, os novos recursos e funcionalidades da solução. Então é muito importante você atentar para os novos recursos e fazer a comparação deles em relação ao Windows Vista e ao Windows XP. Então, por exemplo, recursos como, por exemplo, nós vimos o BranchCat, o Direct Access, a suporte, né, o BitLocker to Go, e entre outros. É interessante que você tenha conhecimento realmente, foque seus estudos um pouco mais nesses recursos que são novidade no Windows 7. Além disso, entender como o Windows Server 2008 e o Windows 7 se interagem. É muito importante você, se possível, verificar como funciona como eu falei, né, o BranchCat e o Direct Access. E não fica apenas na teoria. Tem algumas pessoas que acham que só assistindo o programa Profissional 5 Estrelas e que dando uma lida num livro vão aprender o Windows 7. Não adianta. Realmente a melhor forma é implementar. Você pode, por exemplo, hoje nós temos aí o Virtual PC gratuito que você pode estar baixando para montar esse ambiente. Ou então, no caso, já que o 2008 R2 é um programa só 64 bits, então nós temos aí o Hyper-V que você pode estar utilizando para montar esse ambiente e dar aquela estudada, aquela implementada legal e ver como funciona na prática esses recursos. Muita coisa que cai no exame é prática, então é muito importante você ter conhecimento prático de como funciona. Além disso, não se restringir ao programa. Nosso objetivo aqui é dar o pontapé inicial para que você entenda quais são os recursos, como funciona, etc. Mas você, se você quer ser aquele profissional proativo, aquele profissional people ready, né, aquele cara que realmente está apto a resolver problemas independente do tamanho da empresa, você deve ampliar seus conhecimentos. E aí nós da Microsoft temos vários recursos disponíveis para você ampliar estes conhecimentos, como nós temos cursos oficiais, nós temos os livros da própria Microsoft Press, mas além disso, para aqueles, né, que estão aí, que não podem, né, gastar recursos financeiros, nós temos os fóruns TechNet, onde você pode postar sua dúvida e nós, né, exatamente MVPs e funcionários da Microsoft, respondemos as suas dúvidas em relação não somente ao Windows 7, mas também ao Windows Server 2008 R2, virtualização, entre outras. E claro, os sites TechNet MSDN, no nosso caso mais específico, o site do TechNet, que permite realmente ter uma grande biblioteca de assuntos. Você pode se deleitar realmente com o conhecimento disponível no TechNet, tá? Outra dica também muito importante: não deixe para a última hora. Nós temos o costume de deixar tudo para a última hora, mas é muito importante que você faça o planejamento. Realmente planeje, agende a prova com no mínimo 3 meses de antecedência e dedique no mínimo 1 horinha por dia para estudar para os tópicos que são abordados no exame. Estudar, claro, inclui aqui leitura e prática. Tá certo? Então é muito importante que você realmente faça um planejamento. Eu recomendo sempre aos meus alunos que deem um intervalo de 3 meses para você dar uma estudada legal, revisar os tópicos, tirar aquelas eventuais dúvidas para daí fazer o exame. E graças a Deus, todos que fizeram, que utilizaram esse processo de planejamento obtiveram sucesso obtiveram aprovação no exame, tá? E claro, é muito importante esse último tópico para encerrar essa parte de dicas e aí nós concluirmos esta apresentação. A certificação, pessoal, é sempre consequência do seu conhecimento, nunca meio. Em outras palavras, você não tira a certificação por tirar. Você tira a certificação e a certificação vai comprovar que você sabe aquele conhecimento. Não é uma coisa que você vai decorar, né, algumas questões e tal e fazer o exame e passar, porque a certificação só te dá a entrada para o mercado de trabalho. Mas no momento que você tiver numa empresa, que acontecer uma situação no qual os seus conhecimentos vão ser colocados em prova, se você não fizer, se você não conseguir resolver o problema por falta de conhecimento, sua certificação não vai valer de nada. E a área de TI é uma área que todo mundo se conhece. Então é muito importante que vocês tenham cuidado exatamente no preparo para o exame, porque a certificação é consequência. Você tem que aprender a solução e a certificação ela vai ser apenas o resultado desse aprendizado. E não simplesmente você pegar um conjunto de questões, né, esses caminhos fáceis, né, que você tem, conjunto de questões, dá uma lida, vai para a prova, você pode até passar. Pode acontecer o acaso de você passar. Mas na hora que você entrar numa empresa que os seus conhecimentos forem colocados à prova, você não vai conseguir
passar nesse exame que é o exame da vida real. Tá? Então o tio recomenda que você realmente utilize os meios como TechNet, fóruns, para realmente aprender a solução, e daí a certificação torna-se consequência. Então vamos fazer um resumo desta apresentação e falar algumas informações complementares, como o encerramento, né, do nosso programa profissional 5 estrelas de Windows 7. Então, nesta apresentação, nós revisamos exatamente os principais tópicos apresentados ao longo deste programa profissional 5 estrelas de Windows 7. Então, nós vimos exatamente todos os principais tópicos. Eu sei que o tempo não permite eu aprofundar em cada um deles, mas exatamente nosso objetivo é um overview do que você aprendeu nas outras estrelas. Então, se você tiver alguma dúvida sobre algum tópico que foi apresentado, não hesite. Volte para a estrela que tem esse tópico e faça os seus estudos. É muito importante que você não deixe nenhuma lacuna, nenhum assunto meia boca, não entendido completamente, para ir para o exame. Entenda realmente todos os assuntos abordados. As outras estrelas abordam os assuntos de forma fantástica. Então, é muito importante que, se você tiver alguma dúvida, não lembro, Erlerson, sobre o BitLocker to Go, vá lá para a estrela referente ao BitLocker to Go e faça e refaça, né, os seus estudos. Tá? Além disso, você viu como esses assuntos são abordados, né, podem ser cobrados, e o estilo de algumas questões do exame de certificação. Lembrando que nosso intuito aqui não foi reproduzir nada igual ao que é cobrado no exame. Nosso intuito foi exatamente mostrar o seguinte: eu sei um assunto, backup. Como este assunto é cobrado no exame? Então, essa foi o nosso objetivo, né, nas questões simuladas. E, por fim, nós falamos de algumas dicas muito bacanas que você pode estar se utilizando para você obter o sucesso no exame. E nós ficamos muito felizes quando nós recebemos mensagens, né, de profissionais que, graças ao programa profissional 5 estrelas, conseguiram a aprovação neste exame. Então, se você seguir nossas dicas e for realmente fazer o estudo planejado, o sucesso é consequência. Para maiores informações, né, de estudos e acesso até outros programas profissionais 5 estrelas, como o de Windows Server 2008, SQL, entre outros, fique à vontade para visitar o nosso portal do TechNet Brasil, www.microsoft.com/brasil/TechNet, onde você vai ter lá vários artigos, blogs do time da Microsoft, do time de produto da Microsoft, fóruns, entre outros recursos que você tem, webcasts e assim por diante. Tá? Então, só estendendo, né, para aqueles que estão aí vendo pela primeira vez o programa Profissional 5 estrelas, basta lembrar desse nosso pequeno gráfico que apresenta o TechNet aí desdenhado, né, detalhado para vocês. Então, nós temos exatamente os recursos de webcast, podcast e vídeo para você atualizar os seus conhecimentos. Tá? Nós temos também a aquisição de conhecimentos através do programa Profissional 5 estrelas, mas também nós temos o TechNet Experience e nós temos também a academia, muito bacana. Por sinal, a academia é um recurso bem legal do TechNet, porque ela não aborda, né, para aqueles mais, vamos dizer assim, mais xiitas, vamos dizer assim, eles não abordam soluções Microsoft. Na verdade, a academia, o intuito é de formar o embasamento, né, por exemplo, embasamento em segurança da informação, embasamento em business intelligence e assim por diante. Tá? E nós temos também a parte de relacionamento, que é exatamente a parte dos fóruns e blogs do time da Microsoft, o IT Hero e os eventos Microsoft Briefing, que passeiam aí o Brasil inteiro apresentando as novidades das soluções Microsoft como o Windows 7. Eu gostaria de agradecer não somente o meu nome, mas em nome do TechNet, tá, pelo seu interesse, pela sua participação no programa. Esperamos que realmente esse programa tenha lhe ajudado a ampliar os seus conhecimentos sobre o Windows 7 e não somente isso, mas a estimular a sua utilização no ambiente de trabalho. Né? Então, nós queremos realmente que os profissionais utilizem esses conhecimentos que estamos apresentando aqui da melhor forma possível. Nós queremos realmente extrair o máximo do seu potencial. Então, muito obrigado. Nós esperamos a presença de vocês em outros programas relacionados ao TechNet. Fiquem com Deus e até a próxima.